projeto de extensão da UFVJM, campus Janaúba, Estrelas do Sertão. Vocês já ouviram falar das mulheres que deixaram suas marcas na astronomia? Acredito que não, né? Então vamos falar dessas mulheres. Vou apresentá-las para vocês. A primeira que irei falar é sobre Hipátia ou Hipácia, como também é chamada. Viveu em Alexandria entre os anos de 355 a 415 d.C. e foi a primeira mulher documentada como uma cientista. Ela era filha do diretor da célebre Biblioteca de Alexandria, que foi completamente destruída com milhares de obras por conta de um incêndio de proporções que impressiona até os dias de hoje. Com a tragédia, muitos dos trabalhos de autoria de Hipácia ficaram perdidos na história, e não sabemos exatamente quantos textos ela chegou a produzir, tampouco o brilhantismo do seu conteúdo. Ainda assim, graças às citações de outros autores, seu nome não foi esquecido, fazendo com que Hipácia seja reconhecida até hoje como uma mulher extremamente importante para a história da astronomia, especialmente por conta de um texto de sua autoria chamado Cânone Astronômico. Carolyn Porco. Nascida em 1953, a paleontóloga acabou se destacando mesmo na astronomia. A funcionária da NASA começou seu trabalho neste ramo com o programa Voyager, de 1977, especificamente nas missões que estudaram Júpiter, Saturno, Urano e Netuno nos anos de 80. Mas foi seu trabalho com os estudos do sistema de Saturno que fizeram com que seu nome ficasse marcado na história das descobertas sobre o nosso sistema solar. Com a missão Cassini-Huygens, que foi lançada em 1997 e encerrada em setembro de 2017, Porco foi líder do programa de imageamento da sonda, o que também participou da divisão de imagens da missão New Orleans, que estudou Plutão em 2015. Coautora de mais de 110 artigos científicos que tratam de assuntos como espectroscopia, fotometria de anéis planetários e interação entre luas e anéis, Carolyn Porco também se tornou uma divulgadora científica bastante conhecida, ministrando palestras e participando de documentários até os dias de hoje. Premiada, ela chegou a ser nomeada como uma das 50 mulheres mais importantes da ciência atual. Nancy Grace Roman. A também premiada Nancy Grace Roman, nascida em 1925, é uma astrônoma estadunidense que foi a primeira mulher executiva da NASA, conhecida como a mãe do telescópio espacial Hubble. Roman desempenhou um papel importante no desenvolvimento do projeto do telescópio, que mudou a forma como enxergamos o universo. Nancy já demonstrava interesse pela astronomia desde os 11 anos de idade, quando formou um clube onde ela e seus colegas estudavam sobre constelações. Bacharel em astronomia em 1946, ela obteve seu PhD na mesma área pela Universidade de Chicago, em 1949, e depois de trabalhar em alguns observatórios, acabou indo para a NASA, onde foi a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe de astronomia no Escritório de Ciência Espacial. Yang Zheng. Durante a dinastia Qing na China do século XVIII, viveu a cientista Yang Zheng, em uma época em que as mulheres não ocupavam exatamente essa função na sociedade oriental,
mas ela conseguiu se educar em assuntos como astronomia, medicina, geografia e matemática, e além de estudar o trabalho de outros astrônomos, Zene também fez pesquisas de própria autoria, como, por exemplo, projetar e conduzir experimentos que descreveram a relação entre os eclipses lunares e solares. Maria Mitchell. Quando ainda era criança, Maria Mitchell observou um eclipse solar total acompanhada de seu pai, e desde aquele momento alimentou um verdadeiro amor pelas estrelas. Nascida em 1818, ela acabou se tornando o que muitos cientistas consideram a primeira mulher astrônoma profissional da América. Com a educação privilegiada, Mitchell se tornou professora do Vassar College, ensinando até o ano de sua morte, em 1889. Wanda Dias Macedo. Enquanto estudava física na Universidade de Porto Rico, Wanda Dias acabou perdendo a visão por conta de uma doença. Mas ela não deixou que sua nova deficiência a impedisse de perseguir seus sonhos e se tornou uma astrofísica de respeito, além de cientista da computação. Entre suas realizações está a criação do processo de sonificação, que transforma dados de estrelas em um tipo de áudio para que as pessoas com deficiências visuais consigam estudar esses objetos. Mesmo assim, atualmente Wanda trabalha no escritório de astronomia de um observatório na África do Sul. Katherine Coleman. Apelidada de Cad, essa astronauta entrou para a NASA em 1992, indo para o espaço pela primeira vez em 1995. Ela passou mais de 180 dias a bordo da Estação Espacial Internacional, em uma missão que realizou estudos científicos variados, incluindo desde biotecnologia até a física de fluidos. Em 1999, acompanhou a primeira mulher a comandar o ônibus espacial, a astronauta Eileen Collins, que colocou em órbita o Observatório de Raio-X Chandra. Depois dessa missão, Coleman continuou trabalhando na NASA como chefe de operações e de treinamento do braço robótico para todas as missões do ônibus espacial e da ISS. Voltando ao espaço em 2011 como membro da tripulação da Expedição 27, que aconteceu entre março e maio de 2011, comemorando o 50º aniversário do primeiro voo espacial tripulado. Enkidu Anne. Há registros de mulheres praticando a astronomia datados de 6.000 a.C., mas foi somente por volta de 2300 a.C. que uma mulher assinou seus pensamentos quanto ao universo pela primeira vez. Enheduanna, ou Enheduanna, foi a primeira princesa da história a ocupar o posto de uma grande sacerdotisa, servidora de Nana, o deus lua sumeriano. Na cidade de Ur, Enheduanna, sendo filha do rei Sargão da Acádia, além de ter escrito ideias e poemas sobre as estrelas em tábuas muito desaparecidas, sendo considerada a primeira pessoa da história a assinar uma obra autoral. Enheduanna também dirigiu observatórios babilônicos, dos quais se tem pouco conhecimento nos dias de hoje. Ainda assim, seu nome ficou marcado para sempre na história das mulheres que amam as estrelas. E sua memória foi resgatada para todo um novo público quando Enheduanna foi mencionada por Neil deGrasse Tyson em Cosmos, uma odisseia no espaço-tempo de 2014. Katherine Johnson. Katherine Coleman Goebel Johnson foi uma matemática, física e cientista espacial norte-americana. Katherine optou inicialmente pela matemática, com interesse em pesquisa na área. Um caminho com muitas portas fechadas para negras naquela época. Os primeiros empregos que conseguiu era para lecionar.
Em uma reunião de família, um parente mencionou que a NACA, que viria a se tornar a NASA, estava com um processo seletivo aberto para mulheres, em especial negras, para o seu departamento de navegação. Catherine se inscreveu-se em 1953 e foi imediatamente aceita no novo time da NASA. Ela fez contribuições fundamentais para a aeronáutica e exploração espacial dos Estados Unidos, em especial em aplicações da computação na NASA, conhecida pela precisão na navegação astronômica informatizada. Seu trabalho de liderança técnica na NASA se estendeu por décadas, onde ela calculava as trajetórias, janelas de lançamento e caminhos de retorno de emergência para muitos voos do projeto Mercury, incluindo também as primeiras missões da NASA de John Glenn e Alan Shepard, o voo da Apollo 11 em 1969 à Lua e o trabalho contínuo por meio do programa dos ônibus espaciais e sobre os planos iniciais para a missão a Marte. Em 2016, foi incluída na lista das 100 mulheres mais inspiradoras e influentes pela BBC. Cecilia Payne Gaspokin, astrônoma e astrofísica, nasceu em 1900. Estudou em Cambridge, inspirada por uma palestra que abordava eclipses solares e a teoria relativa de Einstein, que levou a estudar física e astronomia. Cecília fez algumas descobertas muito importantes, como a que o Sol é formado por gases de hidrogênio e hélio, aprofundou a compreensão da evolução das estrelas e trabalhou com estrelas variáveis e novas. Também foi a primeira pessoa a ler corretamente a temperatura de uma estrela. Recebeu o prêmio Harry Norris Russell da American Astronomy Society e tornou-se diretora do Departamento de Astronomia em Harvard. Jocelyn Bell Burnell nasceu em 1943 na Irlanda. Desde criança se interessava pelas áreas da ciência. Em Cambridge, entrou para a equipe de pesquisa de Anthony Reich e ajudou a construir um grande radiotelescópio. A pesquisa dela aprofundou nossa compreensão do ciclo de vida de estrelas e planetas. Em suas observações, Jocelyn detectou ondas de rádio no espaço profundo, fazendo a descoberta de um novo tipo de estrela, um pulsar. Se tornou presidente da Royal Astronomical Society de 2002 a 2004. Ela se tornou uma das poucas mulheres catedráticas de física do Reino Unido. Mae Jemison, astronauta, educadora e médica, nasceu em 1956 no Alabama e cresceu em Chicago. Estudou engenharia química e estudos afro-americanos em Stanford. Depois foi para Cornell e se tornou médica. Mae se candidatou a uma vaga na NASA e se tornou uma astronauta. Em 1992, Mae Jemison se tornou a primeira mulher afro-americana a ir para o espaço, no ônibus espacial Endeavour. Um ano após retornar do espaço, Mae abriu algumas empresas de tecnologia, como a Jameson Group e a Biosentient Corporation, e se tornou diretora do projeto 100 anos da Starship. Gostou do conteúdo? Então curta o nosso vídeo, ative o sininho para receber nossas notificações e siga o nosso IG.